Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um, cada uma de vocês. Eu saúdo e acolho cada um, cada uma de vocês com esta palavra de Jesus registrada no Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Jesus diz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Que esta palavra seja conosco. Eu repito, Jesus diz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Sim, Deus nos acolhe por meio de Jesus Cristo e nos convida à comunhão com Ele e também à comunhão uns com os outros. Assim nos alegramos por podermos nos encontrar nesta manhã e também celebrar culto a Deus. Estamos reunidos aqui na casa do Senhor, em nome do Trino Deus, Santo Deus, que é Pai, Todo-Poderoso, Criador, e em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, e em nome do Espírito Santo, o Consolador. Amém. O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes. Vamos responder, como ele diz: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sim, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Reconhecendo isso, podemos louvar a Deus e queremos fazê-lo com a canção Aqui Você Tem Lugar, número 6 do nosso cancioneiro. Louvemos a Deus com este hino. O salmista, no Salmo de número 14, ora assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Lendo esta palavra, queridos irmãos e irmãs, parece uma palavra muito dura, parece uma palavra negativa, pessimista até. Do céu olha o Senhor para a humanidade e vê se há quem faça o bem, se há quem viva em justiça e faça a vontade do Senhor. E o salmista diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há um sequer. Mas esta palavra chama a atenção para a realidade da nossa existência
ainda marcada pelo pecado. E o pecado nos afasta de Deus e também nos distancia uns dos outros, nos afasta da comunhão uns com os outros. Mas o salmista não quer só trazer uma palavra negativa, na verdade ele quer chamar a atenção para esta verdade e desta forma nos conduzir a Deus, na medida em que nós reconhecemos isto e confessamos os nossos pecados a Ele, pedindo pela sua misericórdia, confiando no seu perdão. Então convido para orarmos assim como nós estamos, oremos. Ó Deus amado e querido Pai Celeste, nós te louvamos por nos acolheres na Tua presença nesta manhã. Agradecemos-te, Deus, por teres nos acompanhado e protegido também na semana que passou. Em Tua infinita misericórdia, ó Pai, Tu vens ao nosso encontro e nos convidas para a comunhão contigo, nos desafias para a vivência da comunhão uns com os outros. Tu, ó Deus, nos convidas a ouvirmos a Tua voz, a reconhecermos a Tua vontade expressa nas Escrituras. Nós, no entanto, Senhor Deus, muitas vezes estamos longe daquilo que esperas de nós. Nós queremos, ó Deus, o Teu perdão, mas muitas vezes temos dificuldades para nos perdoarmos uns aos outros. Nós reconhecemos, ó Deus, o Teu amor, mas temos dificuldades para perdoar e amar uns aos outros. Por isso, ó Deus, muitas vezes nós desprezamos pessoas, nós excluímos pessoas, por elas serem diferentes, ou por elas pensarem diferente, ou discordarem de nossas ideias, de nossos pensamentos. Perdoa-nos, ó Deus, quando nos tornamos egoístas e individualistas e deixamos de cumprir a Tua palavra e a Tua vontade. Reconhecendo que precisamos do Teu perdão, e confiantes na Tua misericórdia, queremos implorar pelo Teu perdão e misericórdia, cantando e clamando juntos, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim. Anuncio a graça de Deus, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, através do Salmo de número 68, verso 19, que diz assim: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Sim, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Ele é a nossa salvação. Glorifiquemos o nome de Deus, cantando glorificado seja o teu nome. Glorificado seja teu nome, glorificado seja teu nome, aleluia, 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 glória a Jesus. No mundo em que nós vivemos, ainda há muito sofrimento, há muita dor, há morte, e há pessoas que são mortas, infelizmente, também por causa de sua fé, e outras que são desprezadas, que são ignoradas, que são maltratadas. Reconhecendo esta situação na qual o mundo se encontra, e em solidariedade com aqueles que padecem, seja de fome, sofrem violência e opressão, nós queremos rogar a Deus por sua compaixão, clamando pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem
Podemos confiar na misericórdia de Deus, podemos crer na mão de Deus estendida em nossa direção. Podemos crer que Deus escuta o clamor do seu povo, assim já o testemunham as Sagradas Escrituras. Por isto nós queremos louvar a Deus, que desta forma nos acolhe cantando Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os rostos e se alegrarão. Engrandecer o Senhor comigo, exaltemos na alma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, Ele de todos os temores me livrou. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecer o Senhor comigo, exaltemos na alma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, Ele de todos os temores me livrou. Louvamos a Deus que nos acolhe em sua misericórdia, nos oportuniza este tempo de comunhão e nos oferece também a sua palavra. Através do Evangelho, Deus fala conosco, Jesus Cristo nos mostra a sua vontade. E nós queremos fazer a leitura antes do Evangelho, da Epístola, nesta manhã, Tiago, capítulo 3, os versos 13, vai até o 4, verso 3, e depois ainda versos 7 e 8. O texto é um pouco quebrado, mas é o texto indicado para a leitura para este domingo. A comunidade pode acompanhar também a projeção do texto que eu leio nesta versão da Bíblia da linguagem de hoje. A verdadeira sabedoria. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas não podem tê-las. Estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus.
vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. E ainda agora os 7 e 8. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. O apóstolo Tiago é conhecido pela prática da fé. O apóstolo Tiago é o apóstolo que nas Escrituras critica toda a fé teórica que não se concretiza em ações, que não se concretiza em vivência, e por isso ele aqui também fala da verdadeira sabedoria que vem de Deus e que produz estas ações, estes tipos de manifestações em nossos relacionamentos. Que Deus nos ajude e abençoe esta palavra que ouvimos. Jesus também diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Louvemos a Deus cantando aleluia. Aleluia, 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 E a paz de Deus e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês agora e sempre. Amém. Temos a oportunidade de nesta manhã nos voltarmos para a palavra. Já ouvimos a leitura da epístola, agora nos voltamos para o Evangelho, previsto para este domingo, que é o texto de Marcos, capítulo 9, versos 30 a 37. Mas eu gostaria de fazer uma pequena introdução antes de lermos o texto. Quem de vocês gosta de ver filmes? Alguém gosta de ver? Um bom filme faz bem, bastante gente curte. Nós também apreciamos muito cinema, filmes. Temos até uma filha que estudou cinema. Pois então, tem um filme antigo, relativamente antigo, lá em 2007, os irmãos Coen fizeram um filme que foi muito aclamado, foi muito debatido e discutido. Ele ganhou até o Oscar de melhor filme no ano seguinte, em 2008. E o título desse filme era Onde os Fracos Não Têm Vez. Talvez vocês já ouviram falar deste filme. Título, Onde os Fracos Não Têm Vez. Este título, Onde os Fracos Não Têm Vez, embora o filme não trate disso especificamente, mas este título, ele exemplifica uma triste realidade. Qual é a realidade? O mundo no qual nós vivemos, muitas vezes é exatamente assim, ou seja, o lugar onde os fracos não têm vez, onde os fracos não têm voz, onde os fracos não têm direitos e não tem também quem os defenda. No entanto, queridos irmãos e irmãs, há um lugar onde os fracos, sejam eles quem forem, têm vez e têm voz. E este lugar chama-se Reino de Deus, que na tradição da Reforma, por Lutero foi explicado: Reino de Deus está ali onde Deus governa. Onde Deus reina sobre a vida do ser humano, ali está o reino de Deus. E há uma pessoa que olha para os fracos, para os humildes, os que não têm voz, que não têm vez, e esta pessoa chama-se Jesus Cristo. O texto do Evangelho, já anunciado, Marcos 9, 30 a 37, fala exatamente sobre este mistério do reino de Deus, e nós somos convidados a ouvir com atenção esta palavra e a meditar sobre ela com humildade, com este tema que eu chamo Onde os Fracos Têm Vez. Onde os fracos têm vez. Vamos ouvir então o que nos diz o Evangelho. Eu passo a ler capítulo 9 de Marcos, versos 30 a 37, diz assim: Jesus fala outra vez de sua morte e ressurreição. E o texto começa:
Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, pois estava ensinando os discípulos, e ele lhes disse aos discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Queridos irmãos e irmãs, aqui temos um texto que fala sobre os mistérios do reino de Deus. E neste evangelho de Marcos, nós encontramos 3 anúncios que nos falam sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. 3 anúncios em que Jesus explica também o que isso significa para a humanidade, significa para nós. Neste texto que nós lemos aqui, nós temos o chamado segundo relato. Eles recebem na teologia o nome de Paixão de Cristo. O segundo relato da Paixão de Cristo, em que Jesus fala exatamente sobre isto. Ele diz que será entregue nas mãos dos homens, será crucificado e depois de 3 dias ressuscitará. Jesus, em outras palavras, diz que ele será entregue para salvar a humanidade. Mas serão exatamente os homens, os seres humanos, as pessoas que não o reconhecerão, o açoitarão cruelmente, zombarão dele e o crucificarão em seguida, verso 31. Os discípulos não compreendem, diz o nosso texto, aquilo que Jesus está a lhes dizer. O texto que lemos revela 2 sentimentos nos discípulos. Um deles, eles não entendiam, e o outro, tinham medo de perguntar. Talvez acontece isso muitas vezes conosco também. Nos poucos versos que seguem, então, no nosso texto, depois ali do verso 30 e 31, nos versos que seguem, o evangelista Marcos apresenta um episódio no qual se colocam em evidência 2 coisas: esta incompreensão dos discípulos e como Jesus lida com esta incompreensão. Verso 32 diz que os discípulos ficam em silêncio, e este silêncio dos discípulos mostra como eles têm dificuldades para assumir esta radicalidade da proposta de Jesus, esta radicalidade dos ensinamentos sobre o reino de Deus. E por isto Jesus, verso 35, senta com os discípulos e pacientemente lhes fala sobre as prioridades do reino de Deus. E Jesus diz: faz parte do reino de Deus, não aquele que é o mais forte, não aquele que é o mais importante, mas o que tem a capacidade de servir. E para ilustrar esta inversão de valores no reino de Deus, Jesus toma uma criança, diz o nosso texto, toma uma criança e a coloca no centro da roda, e então diz as seguintes palavras: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta,
estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer um resumo em 2 pontos, enfocando esses 2 aspectos já mencionados, que aqui são mensagem neste relato do Evangelho. Mensagem que é para nós, que é para mim, que é para você, que é para todos aqueles que ouvem esta passagem das Escrituras, para todos aqueles que se confessam cristãos. Primeiro, a incompreensão dos discípulos. Vejam sobre o que Jesus lhes fala. Jesus fala sobre doação, fala sobre sacrifício, fala sobre serviço, fala que ele será entregue, ou seja, fala sobre entrega em favor da humanidade. Mas os discípulos, sobre o que eles estão discutindo? Vocês lembram o texto que dizia? Os discípulos, durante a sua caminhada, não entendem o significado destas palavras. Os discípulos não conseguem compreender as sequências e consequências do que significa ser um discípulo, ser um cristão. Não entendem também que a mensagem da salvação passa exatamente pela morte de Jesus, pelo seu padecimento na cruz. Quantas vezes pode acontecer conosco isso? Quantas vezes nós talvez também ouvimos a pregação, ouvimos a palavra, mas ela não alcança o nosso coração. Caminhamos com Jesus, mas não entendemos o que Ele nos diz. Somos cristãos, mas o reino de Deus nos parece um mistério indecifrável que não conseguimos compreender. Vejam que Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Ou seja, sobre o que vocês vinham falando pelo caminho? E esta pergunta é mais do que uma pergunta, vamos dizer assim, para puxar papo, né? Como a gente às vezes diz: como vai? Como é que vai chover? Não vai chover, né? Não é assim só uma pergunta para puxar conversa. Na verdade, Jesus confronta os discípulos com a necessidade de uma autocrítica sobre o que realmente importa na vivência do discipulado, na vivência da fé cristã, no seguir a Jesus Cristo. E vejam, queridos irmãos, que os assuntos de nossas conversas, da mesma forma, também falam das nossas preocupações, sobre o que nos inquieta, alegra ou preocupa. Os assuntos de nossas conversas também indicam as nossas prioridades, aquilo que é importante para nós. E por isso, na verdade, esta pergunta deveria sempre de novo nos acompanhar em nossas reflexões. A gente deveria se perguntar a si mesmo sobre o que nós conversamos quando nos encontramos. Qual é o assunto sobre o qual nós falamos? Quais são os temas de nossas conversas? Sobre quais assuntos talvez nós não temos conversado e deveríamos conversar? Ou quais são talvez os assuntos que a gente sempre de novo conversa e que a gente poderia abrir mão? Deveríamos talvez mudar o foco daquilo que nós discutimos pela caminhada no discipulado, na caminhada da fé cristã, na caminhada da igreja como um todo. Vejam que o silêncio dos discípulos diante da pergunta de Jesus revelou exatamente que eles não tinham entendido o que Jesus fala. Foi difícil para os discípulos, imagino que nós, que vivemos 2000 anos depois, talvez possa ser um mistério também do que Jesus lhes fala aqui sobre o reino de Deus. E este é o segundo ponto, então. Primeiro é exatamente a incompreensão dos discípulos, e o segundo ponto, eu volto e aprofundo um pouquinho, o reino de Deus é este espaço onde os fracos têm vez, diferente do título do filme, onde os fracos não têm vez. Queridos irmãos e irmãs, ilustrou isto na sua prática de vida, que o reino de Deus é uma proposta que inverte os valores. Hoje uma palavra muito moderna, que nem sempre a gente entende, né? Paradigma. Jesus quebrou um paradigma aqui quando ele fala sobre o reino de Deus. O que neste mundo não tem vez, não tem voz, sejam os pobres,
Sejam os pecadores, sejam as mulheres, sejam as crianças, os enfermos, ou podemos aumentar esta lista, a estes Jesus quer acolher. Percebem? Se nós nos sentimos um pouco desconfortáveis quando eu digo isto, então pegou. Vocês entendem? Então nós estamos como os discípulos aqui. Pô, que chato, né? Mas é isto. Percebem? E Jesus explica isto aqui, neste texto, que o mais importante não é este, que é servido. Que tem pessoas à disposição dele para satisfazer suas vontades, atender seus desejos. O mais importante é aquele que serve. O caminho para ser importante no reino de Deus e diante de Deus é o oposto do caminho também pensado pelos discípulos. E Jesus ilustra a sua mensagem com algo que deve ter sido até constrangedor. Sim, constrangedor nesta roda de conversa. Uma outra imagem aqui, Jesus pega o quê? Pega quem? Pega uma criancinha. Pega uma criança, vejam como diz o texto, coloca no centro, tá? Ele coloca no centro, ou seja, no meio da roda. Abraça a criança e então explica: quem acolhe uma criança recebe a mim. Quem recebe uma criança recebe a Cristo. E logo depois, já no capítulo seguinte, capítulo 10, Jesus vai ainda mais longe e faz o contrário. 10:15, podem conferir. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Percebemos, queridos irmãos e irmãs, que às vezes nos parece um mistério também isto, e a pergunta: será que nós conseguimos entender o que os discípulos aqui não compreenderam? Vejam que o Antigo Testamento já recomendava que toda pessoa crente em Deus, toda pessoa temente a Deus, deveria acolher as pessoas marginalizadas. Era a lei no Antigo Testamento. Mas então citava órfãos, viúvas e estrangeiros. Sempre órfãos, viúvas e estrangeiros no Antigo Testamento. Mas as crianças não eram lembradas. E no tempo de Jesus, as crianças, com exceção dos filhos homens primogênitos, tá? As crianças, menos os filhos homens primogênitos, que tinham aí alguns direitos, as crianças como um todo eram desvalorizadas pelos adultos e desprezadas pela sociedade. Na escola, apenas os meninos podiam aprender a ler. Ou seja, infelizmente, 2000 anos depois, vemos de novo alguns países achando que é assim que deve ser, né? Só os meninos, só os homens podem ser instruídos. Mas eu fecho este parênteses. O que no nosso texto agora é interessante que Jesus pega esta criança que não é valorizada, que não é reconhecida, que não tem vez, que não tem voz, e a coloca no centro da roda, no centro da roda da conversa, para ser um símbolo sobre a mensagem que Jesus traz. Quem é o maior? Quem é o mais importante? Todo aquele, diz Jesus, que entende que o reino de Deus anunciado por ele é o lugar onde os fracos têm vez. Todo aquele que, reconhecendo isto, se coloca à disposição para servir. Vejam, queridos irmãos, o critério que Jesus então usa para definir a importância de alguém é a sua capacidade de colocar-se à disposição de Jesus para servi-lo. Quem quer ser o primeiro, diz Jesus, quem quer ser o importante deve fazer-se de pequeno e servir aos seus irmãos. Será que isto poderia ser um assunto para a nossa roda de conversa? Que o bondoso Deus nos ajude a entender que este mistério
do reino de Deus em Jesus Cristo é decifrado, ele nos é revelado através daquilo que Jesus aqui faz no nosso texto. Quando no centro é colocado alguém que para a sociedade, para o mundo, não tem voz, não tem vez. O reino de Deus, anunciado por Jesus Cristo, é o lugar onde os fracos têm vez. Que Deus nos ajude a entender isto e também a viver consequentemente a nossa fé a partir deste mistério do reino de Deus. Que assim seja. Amém. Que a paz de Deus, que vai além de todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu convido para cantarmos uma canção, é o hino de número 632, Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado. Sempre de novo o estribilho diz, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre. Vamos cantar esta canção, são várias estrofes, louvemos a Deus com este hino. Queremos nos achegar na presença do Senhor, lembrando que iniciamos nossa celebração aqui em nome do Trino Deus. Em nome deste Deus queremos encerrar e pedir que Ele nos acompanhe também ao sairmos daqui. Oremos. Deus amado, Pai Celeste, somos gratos por teres nos acolhido nesta manhã na Tua presença. Louvamos o Teu nome por nos presenteares com a Tua palavra,
através da qual também nos revelas a tua vontade. Te bendizemos, ó Pai de amor, por podermos nos achegar a Ti em oração, trazendo nossas angústias e aflições, também nossos pedidos e nossa intercessão. Por isso te pedimos, ó Senhor, renova a nossa fé, fortalece a nossa confiança, encoraja-nos para o nosso testemunho e que possamos ter uma vida condizente com a Tua vontade. Deus amado, queremos orar em favor de todas as pessoas que sofrem, dos doentes, das que estão acamadas, das que estão hospitalizadas. Clamamos em favor dos que são perseguidos por causa de sua fé. Sustenta, ó Senhor, a todos com o Teu Espírito Santo, para que não sejam afastados de Ti por nenhuma dúvida, tristeza ou tentação. Intercedemos, Deus, em favor de nossos governantes e de todos que estão investidos de autoridade nas diferentes instâncias de nosso país. Que os governantes, ó Senhor, possam olhar também para as necessidades do povo e governar em favor do bem comum. Que a Tua vontade, ó Senhor, seja soberana sobre as nossas vidas e que possamos viver cada dia na esperança da volta de Cristo, preparando-nos assim também para a vida eterna. Tu nos conheces, ó Senhor Deus, sabes o que está em nosso coração, sabes o que é motivo de gratidão, de alegria, mas também o que nos aflige e preocupa. E tudo isto queremos entregar diante de Ti, confiantes que Tu sabes o que é o melhor para nós. Conduze-nos, ó Deus, por caminhos seguros, sempre de novo, conduzindo-nos de volta à comunhão contigo e sempre de novo direcionando a nossa jornada, o nosso caminho também ao encontro de nosso próximo, ao encontro de nosso irmão, de nossa irmã. É o que pedimos por Cristo Jesus, em nome de quem oramos juntos como igreja reunida, a prece que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos pedir pela bênção de Deus também sobre nós, antes de sairmos. Eu lembro na saída, se você quiser deixar a sua oferta, já para o destino anunciado no início deste culto, fiquem à vontade, Deus abençoe também o seu ofertar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te acompanhe, proteja e guarde em seu amor o Trino Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.